Qual foi o teu pior caso já na sua carreira? Eu tenho uma égua em casa hoje. Essa égua é a história. Ela era ali de Pinhalão e o proprietário iria sacrificar. Ela estava muito magra, estava com uma sinusite crônica e ela tinha uma deficiência de cálcio. E por conta dessa deficiência de cálcio, ela teve uma deformidade nos ossos da face, né? Porque o organismo, quando ele precisa de cálcio, quando o animal não ingere o cálcio, que seria pelo sal mineral, o organismo tem que retirar de algum lugar. E ele retira dos ossos, principalmente da face, que é onde tem maior concentração de cálcio por conta dos dentes. Então, cria uma deformidade mesmo na face do cavalo, que é uma doença conhecida muito antigamente como cara inchada. E por conta de deformar a cara dela, deu essa sinusite crônica. E aí tinha um proprietário em Pinhalão, ele me chamou para atender esse animal, e ele falou assim, eu não tenho intenção de tratar, não tenho condição, e era um tratamento que teria que ser bem intensivo, fazer inalação, antibiótico. E ele falou assim, eu vou sacrificar esse animal. E passou alguns dias, passou acho que até um mês mais ou menos, ele foi em casa e falou pro meu pai, falou, fala pra Renata que eu vou sacrificar esse animal, se ela quiser ela pode pegar. E eu, como sempre, fui apaixonada por cavalo e fiquei com dó também, né, da condição que tava esse animal. Eu peguei ela e levei pra Marília, que eu fazia residência na época lá, sabe? E aí, quando chegou lá na faculdade, ela deitou, começou a suar muito, que não conseguia respirar. E só pra vocês terem uma ideia, assim, engava pus da narina dela. E não saía nem som de relincho. Ela não conseguia relinchar de tanta sinusite que ela tinha. E ela deitou, eu falei assim pro meu pai, você trouxe ela pra morrer aqui, porque ela não vai aguentar. E aí deixei ela quietinha, fiz uma medicação e no outro dia a gente começou a trabalhar em cima dela, né? A turma ajudou daí da sala? Sim, tinha bastante estagiário, né? Eu já era formada na época, mas eu fazia residência. A residência é como se fosse uma residência médica mesmo, né? Uma especialização. E aí a gente começou a fazer inalação. Aí, para fazer inalação, eu comprei aquele umidificador de ar, de residência mesmo, assim. Adaptei uma mangueira em cima dele ali, e um pote de sorvete na ponta. E aí fiz inalação nela 30 dias, 2 vezes ao dia. Perdi férias lá com ela na faculdade. Que louco, tratando, fazendo antibiótico. E agora, isso foi em 2016, quando eu peguei ela. E agora, esse mês, por esses dias, ela tá pra parir em casa. Ela se recuperou. Nossa, que legal! E, assim, que amor, né? Você salvou ela, né? Salvou, nossa, com certeza. Eu tenho, depois eu até vou mostrar as fotos pra vocês ali, mas todo mundo que vê fala assim, não é a mesma, não é o mesmo animal, não tem como ser. Recuperou? Ficou bem? Recuperou. Nossa, normal, normal. E assim, na faculdade o pessoal falava assim pra mim, Renata, você é louca, o que você vai fazer com um animal desse? E ela, na época, ela pesava 230 quilos, tinha 2 anos e meio, assim, mas parecia ser uma égua de 15 anos. Magra, costela aparecendo assim. E foi, nossa. E hoje ela tá redondinha, tá bonita, tá forte. Tá da grossura dessa mesa aqui. Que história, cara. Nossa, tem umas coisas assim que me eu cheguei a arrepiar agora. Eu fiz uma... Tenho tudo. Aí eu fiz, assim, eu falo que ela, assim, eu gastei muito com ela, né? Mas eu falo que tudo que eu gastei, ela já retribuiu pra mim. Porque, assim, quando eu fazia o tratamento dela, eu postava direto as fotos dela no Facebook, na época, e eu tinha eu seguia um profissional da área de odontologia equina, que ele é um dos pioneiros no Brasil, assim, da odontologia em cavalo. E eu sempre fui muito fã dele. Aí um dia ele me ligou e falou assim, aqui quem tá falando é o Paulo Zaluski. Aí na hora eu já gelei, porque assim, era um profissional que eu admirava muito e eu sempre gostei dessa área de odontologia equina e tal. Aí ele falou assim, eu queria atender esse animal. E assim, eu tinha um pouco de medo de atender ela, fazer odontologia nela, porque ela tinha essa deficiência de cálcio, então os ossos dela eram mais fracos, vamos dizer assim, então eu tinha um certo receio de mexer. Aí ele pegou e falou assim, eu vou estar passando por Marília no domingo, dia tal. E eu tava com as minhas malas arrumadas pra ir pra Barretos nesses dias. Eu falei pra ele, não, pode vir. Aí ele falou assim, eu só vou poder ir no domingo de manhã. Eu falei, não, pode vir que eu vou. Você deixou de fazer o teu rolê lá, o teu compromisso? Aí ele pegou e aí eu peguei, só que assim, na época eu era residente, eu não tinha salário, tinha
uma ajuda de custo lá e tal. Não tinha muito dinheiro e já tava gastando muito com ela, né? Aí eu falei pra ele, mas quanto que eu vou gastar com isso, né, doutor? Não tô podendo gastar muito. Ele falou assim, não, você não pegou essa égua pra ajudar? Eu falei, foi. Ele falou assim, então, eu quero te ajudar também. Ele falou, você não vai ter custo nenhum. Aí eu falei, não, pode vir, né? Agora que pode, né? Aí eu lembro ainda que eu falei assim, não, a gente tem seringa, agulha, anestésico, tudo aqui. Ele falou assim, fica tranquilo, eu vou usar tudo meu. E aí aí eu fui pra Barretos, no domingo, de madrugada, 4 horas da manhã, eu voltei pra Marília. A mãe de uma amiga minha foi com o meu carro e levou a gente embora. 10 horas da manhã eu cheguei na porta da faculdade junto com ele, pra ele atender a minha égua. E hoje nós somos amigos, assim, eu fiz curso com ele, sabe? Então, assim, foi muito gratificante, assim. E com relação ao que você me perguntou dos relatos, eu fiz um relato de caso dela e foi publicado numa revista e foi capa da revista. Caraca, uma revista de clínica de equinos. Que legal. Então, que legal. Então foi bem reconhecido, né, esse trabalho.